Agora você que é jovem, fique em pé, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, vamos agradecer a Deus por esse dia, agradecer a Deus por este momento. Levante suas mãos para os céus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, ó meu Pai, pelo dia de hoje. Agradecer ao Senhor por todo o cuidado que o Senhor tem para com as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós sabemos, ó meu Deus, que ainda que nós não possamos enxergar, ó meu Pai, mas o Senhor cuida das nossas vidas, o Senhor nos protege, o Senhor nos blinda. Obrigado, Pai. Meu Deus, nós pedimos a Tua cobertura sobre este lugar, Espírito Santo. Eu peço que o Senhor possa cobrir a vida de cada pessoa que está aqui. Nós repreendemos, ó meu Pai, todo o agir do maligno, meu Pai, toda manifestação contrária à Tua vontade, Espírito Santo, está rejeitada neste lugar. Nós pedimos somente a Tua doce presença, ó Deus, e somente o Teu doce Espírito Santo tem liberdade para agir em nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Se você crê nisso, dê mais um aplauso a Deus, e você pode tomar no seu lugar. Amém. Como é bom louvar a Deus, como é bom estar na casa do Senhor. E queria agradecer a equipe de teatro que esteve aqui, porque eles não tiveram muito tempo e apresentaram algo de excelência para a gente. Você vê que isso tem até a ver com a palavra que eu vou dar hoje, que o jovem ele tem vigor. Você que é jovem, você é forte. Você que é jovem, você tem uma força quase que sobrenatural. O jovem tem uma força quase que sobrenatural. Amém? E eu gostaria de repartir um texto com vocês que está lá na epístola de 1 João, lá no finalzinho da sua Bíblia, que é a última parte aí do capítulo 14, do versículo 14 do capítulo 2 de 1 João, que é uma afirmação que o apóstolo João diz acerca de nós jovens, de nós que somos jovens. Olha lá, na parte final do versículo 14, diz assim: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. Repita comigo, vocês são fortes. Repita forte, fortes. Todo mundo que é campineiro fala forte. É isso aí. E a palavra de Deus, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Amém? Amém. O apóstolo João aí escreve uma afirmação. Ele escreve diretamente aos jovens, como eu, como você. E se você é jovem, o apóstolo João também escreveu essa palavra direcionada a você, dizendo o quê? Que nós somos fortes. Que nós somos fortes. E por que ele fala, né, diretamente aos jovens? Jovens, vocês são fortes. A palavra permanece em vocês. O apóstolo João, à época que ele escreveu essa carta, ele tinha acesso somente aos escritos antigos, ou seja, o Antigo Testamento. Ele não tinha acesso ainda ao Novo, porque ele estava ali fazendo acontecer o Novo Testamento. Então, qual era a base que o apóstolo João tinha para escrever que os jovens são fortes? Ora, os jovens do Antigo Testamento. Tudo aquilo que alguns jovens do Antigo Testamento fizeram. Por isso que deu a base para que João escrevesse isso. E quais jovens? O Anderson falou aqui de José, eu tinha anotado aqui, mas ele falou de José do Egito, que desde muito novo já estava trabalhando. Tem também o jovem Samuel, que desde pequeno foi consagrado ao Senhor. Pamela falou aqui de Ana que é mãe de Samuel, depois que é conhecido como profeta Samuel. Quem foi levantado muito jovem também? O rei Davi, desde muito jovem já começou a trabalhar por Deus. Outra jovem também que fez muita diferença foi Esther, para as mulheres não ficarem de fora. A rainha Esther libertou, salvou todo o povo hebreu. Tem também o profeta Daniel, que quem conhece um pouco da história de Daniel sabe todas as coisas que ele fez. E tem um jovem também, para não deixar o Novo Testamento de fora, que é João Marcos. João Marcos é quem escreveu o Evangelho de Marcos.
Ele era muito novo, desde muito novo já estava com isso. Então, todos esses grandes jovens da Bíblia fizeram com que o apóstolo João tivesse a base para escrever o que ele escreveu. Jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes, e porque a palavra de Deus permanece em vocês, e porque vocês venceram o maligno. Ele faz uma afirmação aqui. E Deus continua levantando e usando os jovens para o reino dele, amém? Amém? E Deus continua fazendo isso. Deus continua usando os jovens. E eu que sou jovem ainda. Quantos aqui conhecem essa música? Vocês não são muito jovens, então, se vocês conhecem essa música. Acho que parou de passar, acho que a fita acabou, não passa mais. Mas eu lembro que quando eu era mais novo, na minha adolescência e no começo da minha juventude, eu tinha força para fazer tudo o que eu queria. Tudo que eu queria fazer, eu tinha forças. Se fosse preciso ficar acordado até as 3 horas da manhã, jogando videogame e acordar às 6 horas da manhã para ir para a escola, eu fazia. Ia sem reclamar, se não apanhava na minha mãe ainda. Porque ficava até 3 horas jogando videogame da manhã, depois reclamava para ir para a escola, merecia apanhar mesmo. E aí, quando você vai envelhecendo um pouco, o jovem ele consegue estudar, ele consegue trabalhar, ele consegue vir para a igreja, ele consegue tocar um louvor, ele consegue dirigir célula, ele consegue fazer tudo aquilo que ele quiser, porque o jovem ele é forte, porque o jovem tem essa força, porque o jovem ele conta com esse vigor. Por isso que quando Josué e Caleb foram conquistar a terra prometida, o que Deus deu para eles? Deu um vigor de jovens, porque eles já estavam velhos. Porque o jovem tem esse vigor. Então é por isso que o apóstolo João escreveu afirmando isso, jovens. Escreva vocês porque vocês são fortes. É porque a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Porque um jovem respaldado por Jesus, respaldado pela palavra, não há nada que pode impedir ele. Amém? Não há nada que possa parar. Só que o mundo, o maligno, ele sabe disso. Satanás sabe disso, que você tem uma força quase que sobrenatural, que você pode mudar, que você é um formador de opinião, que você pode alcançar muitas pessoas. E sabendo disso, o que o inimigo faz? Investe pesado nas nossas vidas, contra as nossas vidas. É isso que o inimigo quer fazer com você, ele quer investir na sua vida. E para isso ele age de inúmeras formas. Gente, olha só o tanto de formas que o inimigo pode usar para desviar um jovem crente dos caminhos do Senhor. Olha só o tanto de coisa que o mundo oferece para manter um jovem fora da igreja. É impossível, a igreja não consegue competir com o mundo em entretenimento, em coisas para atrair o jovem, porque o que atrai o jovem à igreja é a presença do Espírito Santo, amém? Amém. Não são as novinhas, não são os novinhos que você deve vir procurar aqui, porque se for competir com o mundo, não tem como. Se o jovem vir aqui porque a banda toca muito, não fica. Eu vou lá porque eu gosto da música, eu gosto de tudo, mas não permanece. Por quê? Esse tipo de atrativo, esse tipo de entretenimento, o mundo é muito melhor do que a gente. E sabe por que isso? Porque nós, o povo de Deus, nós do altar, nós crentes, não devemos nos parecer com nada com o mundo. Nós não devemos nos assemelhar em nada com eles. Então o que nos atrai aqui, o que te atrai aqui, você está aqui pela presença de Deus. Não é por entretenimento, nós não somos um clube. E esses dias eu estava pensando, aqui na igreja, alguns amigos meus, estou falando dos amigos, tá? Não se sinta ofendido. Como tem gente estranha na igreja, não é verdade? Eu tenho uns amigos estranhos, umas pessoas diferentes. Aí eu fico olhando para cada um assim, alguns velhos, alguns novos. Falei, gente, é só por Deus, né? Como é que a gente faz parte, né, desse ciclo de amizade? A gente faz parte dessas pessoas, a gente pode estar junto. Porque não é um clube aqui, não é um entretenimento, é pela presença de Deus. Aí
estava olhando para alguns amigos e falou, cara, é só por Jesus que eu sou seu amigo, porque você é muito estranho, você é muito diferente. Aí ele fala, você também é? Falou, sim, de maneiras diferentes, nós somos. Mas é isso que nos atrai, é isso que nos coloca aqui. E quando o jovem ele entende isso, quando você entende isso, que você tem que estar na igreja, você tem que buscar a Deus e que você está aqui pela presença de Deus e não por aquilo que a igreja pode te oferecer, nada pode te impedir, nada pode parar a sua conquista. Todos esses jovens que eu citei aqui do Antigo Testamento, Deus fez maravilhas nas vidas deles. Mas o que eles têm mais em comum, todos esses, é que eles foram usados por Deus para alcançar, para libertar muitas outras pessoas que estavam perdidas. Muitas outras pessoas. Esses jovens foram chamados por Deus para ser libertadores. Eles foram chamados por Deus para libertar nações das garras do inimigo. E por isso que Deus levantou esses jovens, porque é preciso ter muito vigor para isso. E Deus te chamou aqui porque Ele tem um chamado tremendo para a sua vida. Deus quer te usar como libertador. Deus quer te usar para realizar coisas maravilhosas. Quer saber como? Deus levantou aqui, José precisou sofrer tudo o que ele sofreu, porque no futuro ele ia salvar não só a família dele, ele ia salvar toda uma nação, não só uma nação. Porque além de salvar a herança de Israel, a herança de Deus aqui na terra, José também salvou o Egito, você sabia disso? Se não fosse por José, o Egito inteiro ia morrer de fome. Aí Deus levantou Samuel lá para usar Samuel de uma maneira diferente também. Samuel foi juiz, era a maior autoridade eclesiástica na terra, era Samuel no tempo dele, em que Samuel viveu. E jovens, assim como foi na vida de Davi, Davi foi um rei maravilhoso, assim como foi na vida de Esther. Esther foi usada por Deus para salvar todo o povo hebreu, todo o povo de Deus. Usou Daniel, e o que isso tem a ver com você? Deus te chamou aqui hoje, não foi porque você quis ver, não foi porque está na igreja legal, não é porque a igreja está reformada, está bonita. Deus te chamou aqui hoje porque Ele tem um propósito para você. E o propósito que Deus tem para você é de você ser um libertador. E sabe que de forma Deus quer te usar como libertador? Para que você salve a sua família, para que você alcance os seus amigos. Há pessoas que só você tem acesso, você sabia disso? Há pessoas que vão ouvir falar de Deus, que vão abrir o coração para Deus, somente se você falar. A pessoa ela pode ouvir de diferentes pessoas de Deus, ela sabe quem é Jesus, às vezes até conhece da palavra, mas ela só vai ser tocada pelo Espírito Santo quando você falar para ela. Só que se você não se levantar, se você não fizer a vontade de Deus, se você não se deixar ser usado, essa pessoa talvez nunca vai ser alcançada por Cristo. E isso foi na minha vida. Pensa no cara mais estranho que você possa imaginar, que frequentava a igreja. E não era eu, sempre fui normal, bonitinho assim. Depois que eu me converti, é claro. Mas eu ouvi falar, eu só abri o meu coração, eu já conhecia a palavra, já tinha ouvido da palavra de Deus, só que só teve uma pessoa a quem eu realmente dei ouvidos quando falou de Jesus para mim. Aí eu falei, cara, se Deus age na vida dessa pessoa, Ele vai agir na minha também. Se Deus toca no coração dessa pessoa, Ele vai tocar no meu coração também. E dessa forma aquele jovem foi usado para me alcançar. Então, se talvez Deus não tivesse usado aquele jovem para falar de Deus para mim, talvez eu não estivesse aqui ainda. Talvez eu ainda estivesse perdido no mundo. Então, se você se deixar ser usado por Deus, nada nem ninguém pode te parar. Nada nem ninguém pode te impedir. Por isso que, e o jovem tem um negócio que é muito, muito legal. Eu estou ficando velho, eu estou perdendo um pouco disso só um pouco. Por quê? Porque quando você é jovem, o jovem não tem vergonha de muita coisa, só se ele for muito, muito acanhado. Mas normalmente o jovem ele é desprendido. O jovem ele começa a curtir um determinado tipo de banda, ele começa a se vestir igual o cara.
Quando ele precisa fazer, por exemplo, vou pintar o cabelo de roxo, ele pinta o cabelo de roxo e vai. Vou cortar o cabelo igual Gustavo Lima, ele corta o cabelo igual Gustavo Lima e vai para todo lugar daquele jeito. Então o jovem ele é meio desprendido de certas coisas. Depois você fica velho, você perde. O André perdeu faz tempo, né, André? Não, brincadeira. Quando você vai ficando mais velho, você fica, não tá tão legal, né? Esse tênis colorido já passou. Então você vai perdendo um pouco disso. Só que qual que é a característica boa quando o jovem ainda está vivendo essa fase? Quando ele não tem muitas prisões ou ele não tem muito padrão nesse tipo de coisa. É que ele é desprendido para falar de Jesus para as pessoas. É que ele vai chegar num amigo, numa pessoa que ele conheceu, nos primeiros 5 minutos que ele está falando com a pessoa, ele já fala de Jesus. E se o cara quiser ouvir, ouviu, se não quiser, ele não está nem aí, ele vai para outra. Então o jovem ele é muito desprendido. Então quando você se permite ser usado por Deus, não há limites para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Só que para que isso aconteça nas nossas vidas, para que o poder de Deus se manifeste na sua vida, e para que você passe a viver esse tipo de experiência, esse tipo de maravilha com Deus, é preciso que você faça pelo menos 2 coisas. Pelo menos 2 coisas que o próprio texto aí, que o versículo 14 de 1 João fala. A primeira coisa é fazer com que a palavra de Deus permaneça em você. Fazer com que a palavra de Deus permaneça em você. Quando eu preguei aqui na semana passada, eu até falei do Salmo 119, que fala que para um jovem se manter íntegro, se manter puro, é preciso que ele guarde a palavra. Só que isso daqui, ele é mais forte do que isso. Não é simplesmente você conhecer da Bíblia, você conhecer da palavra de Deus. É que a palavra permaneça em você. É como se as pessoas olhando para você, vendo as suas atitudes, vendo aquilo que você faz, é como se ela estivesse vendo a Bíblia. Porque as suas atitudes, porque os seus atos são iguais àquele que está na Bíblia. E mais do que isso, quando eu falo fazer com que a palavra permaneça em você, eu estou falando da palavra com P maiúsculo, que é a palavra de Deus. E olha só que coisa maravilhosa, o versículo 14 de 1 João fala que o jovem, que a palavra de Deus permanece no jovem, ok? Vai lá comigo agora no Evangelho de João, volta lá na sua Bíblia. João 1. Já que a gente está falando de palavra, que a palavra tem que permanecer com a gente. Olha lá, quando a gente fala de palavra. João 1:1. No princípio era aquele que é Não, fala mais alto. Aquele que era Fala alto para fazer no microfone. Era É isso aí, senão não sai na filmagem depois. Parece que eu estou pregando para ninguém. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Amém? Então, de que palavra João estava falando depois na epístola? É o próprio Jesus. Então, quando a palavra permanece no jovem, João, a palavra com P maiúsculo, que está aí na sua Bíblia também, com P maiúsculo, é a palavra de Deus. E quem era a palavra de Deus? Quem é o verbo que se fez carne? Jesus. Então, para que Deus te use, para que você possa usar a sua força, o seu vigor no reino, é preciso que a palavra com P maiúsculo esteja em você, que você permaneça na palavra. E a palavra, como a gente viu aqui em João 1:1, a palavra é quem? Jesus. É preciso que você permaneça em Jesus. Hoje nós temos a revelação. É preciso que nós permanecemos em Jesus e que Jesus permaneça na gente. A gente canta, entra na minha vida, entre em mim, Jesus, faz morada em mim. Então, se Jesus realmente faz morada em você, a palavra habita em você. Amém? Então é isso que João escreveu. Jovens, a palavra permanece em vocês. Então, quando um jovem decide a seguir Jesus verdadeiramente, nada pode impedir ele. Nada pode te impedir. E aí, meu amigo, quando a palavra está em você,
quando você está em Jesus e quando você quer fazer as coisas de Deus, sabe aquela família sua toda torta, sabe esses problemas que você vive, sabe essa dificuldade que você tem, isso tudo vai ser vencido, isso tudo vai ser superado. Deus vai realizar maravilhas na sua vida que você nem imaginava. Então você tem que fazer de tudo para permanecer em Jesus, para lutar contra isso. E Deus quer muito nos usar. E desde do primeiro momento que eu entendi isso, que eu me converti, que eu passei a caminhar com Deus, Deus já me passou a usar a minha vida para pregar para as outras pessoas, para levar o evangelho. Só que mais do que isso, quando eu me entreguei a Jesus, havia algumas coisas na minha vida que eu falava, nem Jesus pode resolver isso, nem Jesus pode me ajudar. E conforme a gente vai caminhando, a gente vai servindo, vai perseverando, a gente vê que quando a gente se preocupa com as coisas de Deus, quando a gente se preocupa com as coisas do reino, Deus se preocupa com as nossas. E quando você tem um solucionador de problemas, que é Deus, que é Jesus, não há nada na sua vida que pode barrar. Não há nada na sua vida que pode impedir o agir, o manifestar de Deus na sua vida. Então, se Jesus habita em você, se a palavra habita em você, nada pode te impedir de crescer, nada pode te impedir de conquistar, nada pode te impedir de ser feliz, nada pode impedir de ver a sua família salva aqui na igreja, nada pode impedir você de ter um emprego melhor, de crescer profissionalmente. Amém? Então permaneça em Jesus. E a outra coisa, vencer o maligno. Porque o apóstolo João também escreve lá na epístola de 1 João, que os jovens venceram o maligno. Aí você fala para mim, Lê, eu sou jovem, eu estou perseverando, mas está difícil. Está difícil, o pecado todo dia bate a porta, todo dia o pecado vem, e eu tento me libertar, mas eu não consigo. Só que como eu disse lá no começo, o apóstolo João ele faz uma afirmação em relação aos jovens. Ele faz uma afirmação sobre a sua vida e sobre a minha vida. Que nós somos fortes, que a palavra de Deus permanece em nós e que nós vencemos o maligno. Aí você pode se perguntar, mas como assim eu venci o maligno? Se eu ainda passo por tanto problema, se eu ainda peco tanto, se há ainda tantas coisas que eu preciso perseverar, se há ainda tantas coisas que eu preciso fazer. E aí eu quero ler com você um outro texto que está em João. Volta lá no Evangelho de João. Abra lá no capítulo 16. Olha o que diz lá no capítulo 16 de João, no versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala que ele venceu o mundo. Em algumas versões fala que ele venceu o maligno, porque o mundo que a Bíblia fala aqui são as coisas pecaminosas do mundo. É o pecado. Então Jesus fala que ele venceu o pecado. E se Jesus venceu o pecado, Jesus habita em você, logo você venceu o pecado. Logo você venceu o maligno. Logo você venceu esse mundo pecaminoso. Então, ainda que seja uma luta constante na sua vida, ainda que seja uma luta constante você abandonar o pecado, ainda que seja uma luta constante você abandonar as práticas pecaminosas, que o pecado todo dia vem e bate a porta, se Jesus permanecer em você e você permanecer em Jesus, você já venceu o maligno. O maligno já foi vencido, porque Jesus disse, eu venci o maligno, tenham paz, tenham paz. Então o nosso descanso é em Jesus. Então quando o apóstolo João disse isso, e falou que nós somos fortes, é porque João sabia do potencial de cada jovem.
João sabe do seu potencial. João sabe do meu potencial. E teve uma coisa que, quando eu estava preparando essa palavra, quando eu estava orando, Deus falou ao meu coração. João faz uma afirmação aqui acerca dos jovens. E a Bíblia, ela é ainda para mim, ainda para você, amém? Então, o que a Bíblia fala, o que está escrito, não importa quanto tempo foi escrito atrás, ainda é palavra rema para a minha vida, ainda é palavra revelação para a minha vida, assim como é palavra revelação rema para a sua vida também, amém? E Jesus, quando o apóstolo João fala que ele escreveu aos jovens, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno, aí eu fiquei pensando, é como se João tivesse visto. É como se João tivesse me visto, como se João tivesse te visto, como se João tivesse te visto, como se o apóstolo tivesse te visto. Aí eu pensei, cara, que loucura, ele afirma isso. Eu já tenho a vitória na mão. E sabe o que é mais louco ainda do que isso? Mais louco. Você sabe quem que escreveu o livro de Apocalipse na Bíblia? Você sabe quem que escreveu? A maioria dos estudiosos afirmam que foi o apóstolo João, o apóstolo do amor, que escreveu o Apocalipse. E tem um texto em Apocalipse que o apóstolo João fala que ele viu uma grande multidão no céu. Que ele viu lá uma grande festa já no céu. Ele teve a revelação de Apocalipse, foi ele que escreveu. Então, se João teve a revelação de Apocalipse e falou que os jovens são fortes, sabe por quê? Porque ele deve ter visto eu, deve ter visto você lá em cima, que você perseverou. Ainda que a gente esteja lá, quando o apóstolo João teve a revelação do Apocalipse, ainda que a gente esteja velhinhos lá, mas ele deve ter visto uma multidão de jovens, uma multidão incontável de jovens. E ele, mais do que ninguém na Bíblia, pode afirmar que os jovens são fortes, que a palavra, que os jovens permanecem em Jesus, que os jovens venceram o maligno. Ora, se a gente ainda aqui hoje, se nós lutamos contra o maligno, se a gente ainda luta contra o pecado, e João vem e diz que nós vencemos o maligno, é porque ele tinha certeza disso. É porque quando ele teve a revelação lá no Apocalipse, ele sabia que tinha uma multidão de jovens que venceram o maligno, que fizeram com que a palavra permanecesse em você, em nós. E para que isso aconteça, nós precisamos ser diferentes. Você precisa ser diferente. Você precisa ter um diferencial. E esse diferencial é Cristo, é Deus. Nós não devemos nos assemelhar a aquilo que é errado. E quando eu estava pensando nisso, quando eu estava preparando essa palavra, olha só, e pensando naquilo do tanto de investimento que o mundo traz contra a vida do jovem, do tanto que o inimigo ataca contra o jovem, da mesma forma que um jovem cheio do Espírito Santo pode fazer coisas maravilhosas, um jovem sem estar em Cristo, sem ter a revelação da palavra, ele pode fazer muita desgraça pelo mundo. E pensando nisso, você veja qual é a maior taxa de mortalidade das pessoas. Não são os velhos, como deveriam ser, que já estão no final da vida, são os jovens. E isso é muito, muito triste, porque o maligno investe muito contra a minha vida, contra a sua vida. E se a taxa de mortalidade ela é maior no meio dos jovens, é porque ainda há muitos jovens que não têm a revelação de Cristo, e ainda é porque há muitos jovens que têm a revelação de Cristo, mas que não fazem o que deveriam fazer. Que vão para o mundo, mas que não são sal. Que vão para o mundo, mas que não são luz. Nós devemos ser usados, você deve se deixar ser usado para ser influência nesse mundo.
Então, se ainda há tanta malignidade cometida no mundo pelos jovens, ainda é porque a gente não está fazendo a nossa parte correta. Ainda é porque a gente não está sendo sal para essa terra, a gente não está sendo luz para essa terra, como a Bíblia manda que a gente deve ser. Então você tem que ter essa diferença. As pessoas têm que olhar para você e verem a diferença de Cristo. E tem uma palavra, uma frase, que desde quando eu ouvi, eu passo a repetir ela. Acho que os meus discípulos, os discipulados, eles sempre ouvem a mesma frase. E eles não falam para mim porque acho que eles são legais, né? Falam, pô, é de novo você falar, acho que ele sabe de cor já. Que é a frase de Martinho Lutero, que fala, pregue a palavra, mas quando necessário, fale. Meu Deus, o cara escreveu isso há muitos anos atrás. E é uma verdade muito atual. O que ele quis dizer com isso? Quer dizer que o seu testemunho, que o meu testemunho, ele fala mais do que 1000 palavras. Que a sua atitude é o que vai alcançar esses jovens. Que o fato de você ser sal, o fato de você ser luz para esse mundo, são as suas atitudes. Só que como que você vai ser sal? Como que você vai ser mundo? Como que as suas atitudes, luz para esse mundo, como que suas atitudes vão pregar para outras pessoas se você é igual a eles? Se a única diferença que você tem deles é que sábado à noite você está na igreja, que domingo à noite você está na igreja. E quando eu estava de férias viajando, a gente foi num culto, numa igreja, na primeira igreja batista afro da Carolina do Sul. Acertei. E o pastor estava pregando e eu entendendo algumas coisas só do que ele estava dizendo, tipo uns 30% da palavra. Aí a Marília ouvia assim e resumia para mim, e eu, amém! Né? A igreja, amém, amém, gritava lá, e as irmãs levantavam, chacoalhavam. Eu falava, o que foi? A Marília, chorando, ele falou isso, aquilo, amém! Já passou, amém, mas a gente estava lá, eu recebi tudo o que eu entendi. Até o que eu não entendi também, que foi muito bênção. Mas teve uma hora que eu estava lá, prestando atenção no culto, olhando ele pregando, e as irmãs lá cantando maravilhosamente bem. Aí o pastor falou uma frase em inglês. E eu, prestando atenção assim nos detalhes da igreja, né? A Marília começa a me cutucar, eu já o quê? Para levantar, ela começou a me bater para mim. Lá, ele acabou de falar aquela frase que você vive falando. Eu falei, amém! Tipo, eu não tinha entendido o que ele tinha falado. De que as nossas atitudes, elas pregam mais do que as nossas palavras. E eu fui lá na América do Norte, lá em cima, para ouvir o que eu falo sempre. Né? Ainda que traduzido, com delay, mas eu fiquei sabendo de que é isso que Deus quer da gente, que as suas atitudes, que as minhas atitudes, elas pregam, elas falam mais do que as suas palavras. Então você não precisa ter um vocabulário bom, você não precisa saber falar em público, você não precisa ter uma boa oratória para pregar a palavra de Deus, você precisa ter exemplo. E você passa exemplo quando você passa a deixar que a palavra de Deus permaneça em você, aqui o Espírito Santo permaneça em você, e assim você vai vencer o maligno. Amém? Então, e o pastor falou outras várias coisas lá, que eu acho que a Marília não me revelou tudo, que ela quer falar tudo depois na pregação dela, que o pastor falou, mas engraçado que tem muito a ver com o que a gente está vivendo, que é de implantar o reino de Deus aqui na terra. Ele falou da questão do serviço, e é isso que nós devemos ter, jovem, esse vigor que você tem, de ficar acordado até as 3 da manhã, e acordar cedo, e fazer 1 milhão de coisas durante o dia, todo esse vigor que você tem que aplicar no reino de Deus. E se os jovens, só os jovens que estão aqui, passarem verdadeiramente a viver isso, a gente vai viver uma grande conquista aqui na cidade de Campinas. Campinas já vai ser alcançada, Campinas já vai ser liberta. Mas desde que eu e você, que a gente faça isso. Então liberte-se daquilo que desagrada a Deus. Liberte-se. Deixe de lado. E passe a ser diferente, passe a ser sal, passe a ser luz para esse mundo.
Amém? Se você crê nisso, vai ficando em pé no seu lugar. E a gente usa o nosso vigor, você usa a sua disposição para tantas coisas. Quando você quer conquistar algo na sua vida profissional, quando você quer conquistar alguém, né? Jovem, alguns aí que eu conheço, são todo galanteador, né? Quando quer conquistar alguém, quando quer ganhar, só pensa naquela pessoa, só quer agradar, só quer fazer as coisas para chamar a atenção. E quando Jesus passa a habitar em você, quando você deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida, viver o reino de Deus, implantar o reino de Deus aqui nessa terra vai ser algo natural. Você não vai precisar nem se esforçar para isso, porque vai ser da sua própria vontade. A sua vontade vai ser em realizar a vontade de Deus. Você não vai ser atrapalhado pelo pecado, você não vai ser atrapalhado pelo inimigo, mas Deus vai te usar e vai ser automático. Então feche seus olhos, começa a pedir perdão a Deus se você tem se assemelhado às coisas desse mundo, se você não tem feito somente aquilo que agrada a Deus, ainda que seja muito difícil, mas de forma alguma pense que você perdeu a batalha de vencer o pecado, de vencer o mundo, de vencer o maligno. Você pode ainda estar no meio da batalha, mas o apóstolo João já disse que você venceu, porque Jesus disse que ele venceu o mundo. Então tenha um ânimo, ele venceu o pecado. Então o pecado não pode impedir você de realizar as coisas do reino de Deus. Não deixe que o pecado impeça você de realizar as coisas do reino de Deus.